Agora vamos falar de empreendedorismo feminino, carreira, sucesso e a minha entrevistada Flávia Montebeller, do interior do Espírito Santo, aí já ganhou São Paulo e o pensamento é mundo afora, mais uma história que inspira muita gente, porque não é tão fácil, né, Flávia? Nunca é tão fácil. Nunca é, mas como eu sempre digo, com um trabalho duro a gente consegue. E acreditando, começa da gente, né, o acreditar, depois a gente tem aí um caminho de pessoas acreditando na gente até conquistarmos e conseguirmos, ou enfim, o céu é o limite e a gente chegar realmente onde a gente planejou. A Flávia é formada em farmácia, pós-graduada em farmácia também. E quando que foi a grande virada de chave, assim, que você viu, peraí, o Espírito Santo tá pequeno para mim? Essa parte é interessante, porque logo que eu me formei aqui, a ideia já era sair do Espírito Santo. Então eu tive uma oportunidade fora, em Brasília, na época, ainda como farmacêutica, e foi num dos empregos que eu tive que eu notei que o marketing era uma área assim que poderia me deixar mais feliz profissionalmente. Uau, já pensou isso, gente? Você ali formada com uma carreira consolidada e de repente se encontra numa outra área. Daí vem a possibilidade da transição de carreira. Exatamente. E aí, como é que foi? Essa é a parte mais interessante, porque quando eu resolvi mudar para São Paulo, eu tive um executivo da época, de uma entrevista que eu tinha, ele acreditou que eu poderia fazer uma função no marketing e que a gestora de RH ficava assim para mim, Flávia, tem uma vaga de trade marketing, eu não sabia o que era. E eu falando, que legal, mas eu sempre fui disso, de assim, o desafio tá ali. Eu sempre fui de pegar e muito acreditar naquilo. Eu falava, eu posso, a gente pode fazer. Logo que eu ganhei esse cargo, eu comecei a estudar, entrei no MBA de marketing, uma área que eu fazia assim muito superficialmente. Entrei no MBA, estudei. Fui condecorada pela FGV como aluna de destaque na época, de tanto que eu estudei para isso. E quando eu fiz o meu primeiro produto, eu descobri que eu estava no lugar certo. Eu queria criar produtos para as pessoas experimentarem esses produtos. Não é à toa que a história da Flávia foi contada nesse livro Mulheres do Marketing ali, uma das capixabas em destaques aqui, que mostram trajetórias de sucesso do Brasil inteiro. E tem livro novo na área também, Mulheres do Marketing, mas aqui você dá 5 dicas aí para quem está começando ou para quem tem esse pensamento mesmo de voar igual você? Exatamente. No primeiro a gente conta um pouquinho da história, eu tenho um capítulo no livro que eu conto a história, a trajetória profissional. E o principal disso, quando eu conto essa história, é passar a mensagem de que realmente o céu é o limite. Quando a gente sonha, a gente acredita na gente, sabe que o que a gente faz a diferença, vai atrás. Eu queria contar isso de alguma forma e eu contei no primeiro livro. E o segundo, a gente já vai para a parte mais técnica, que é um case realmente, que eu quis contar a história da minha empresa, que eu fundei o ano passado. E de tudo isso eu colhi 5 abordagens que hoje com mais de 40, com muita experiência, eu entendo que foram os pontos principais desse sucesso, desse estouro que está sendo a M-Boom. Então já anota aí as 5 dicas, você que é empreendedora, você que é mulher, porque essa bagagem aí também, se inspirar em quem já conquistou, é muito importante. Muito importante. Eu tenho aí minhas N inspirações. E essas dicas, quando eu filtrei, elas são, assim, muito valiosas. E são as dicas que eu tô com o meu time todo dia falando. Primeiro, assim, gente, essas são as minhas dicas, mas claro que a gente adequa isso à nossa vida, ao nosso dia a dia, ao que você entende que você pode fazer, que você é capaz de fazer. Mas atuar num segmento que você tem expertise é extremamente confortável. Então, eu já estava em cosméticos há anos, eu tenho mais de 15 anos de cosméticos. Eu comecei ali em cosméticos. Era onde eu estava mais confortável e onde eu tinha mais expertise. Dica número 2. Cultivar bons relacionamentos. Então, na minha vida inteira, meu longo caminho profissional, eu tive muitos parceiros, né, bons relacionamentos.
escolher quem são as pessoas e os parceiros que estão do seu lado, mas eu tive muita ajuda, eu tive muito incentivo. Então, quando eu não queria ter a minha empresa, eu tive incentivos de todos os lados. Pessoas que eu não sabia nem que acreditavam tanto em mim, mas que vieram devido ao relacionamento que eu cultivei. Relacionamento de confiança, de lealdade, de parceria. Dica número 3. Profissionais que acreditam em você. Quando eu decidi abrir a empresa, eu queria realmente pessoas que acreditassem no negócio. Porque se eu começasse com pessoas que não acreditavam como eu acreditava, não ia ter jeito. Então, quando a gente começou com tão poucos, mas pessoas que acreditavam tanto, que foram tão bem escolhidas e elas sabiam tanto o que a gente estava ali para fazer, que deu muito certo. Dica número 4. Que é uma coisa que eu repito assim, insistentemente, que é oferecer o seu melhor. Em qualquer coisa que você faça na sua vida, qualquer coisa, ao acordar, ao longo do dia, ao dormir. Isso é uma coisa que eu falo desde que eu abri a empresa, Lu. Gente, vamos fazer o nosso melhor, porque no final, sempre vai ter alguém ali valorizando esse melhor que você deu. E para fechar, última dica aí. Parcerias e comunicação fortes. Então, é até um ponto muito importante. Não adianta você ser bom e ninguém saber, né? Exato. E a gente escolheu uma estratégia muito boa, que foi quando a primeira linha da M-Boom foi a Fran by Francine Elk. Então, eu estudei várias influenciadoras, porque eu já trabalhava com influenciadoras há anos. E foi nisso que eu pensei para abrir a empresa. Então, eu vou trazer uma linha assinada pela pessoa certa. Então, a gente escolheu a Francine Elk, que já era uma influenciadora de beleza. Quando veio a Fran, a gente tinha que descobrir como que a Fran ia chegar no consumidor de beleza. Então, porque aí era o nosso negócio. Então, como que a gente comunica a Fran? Então, direção criativa, monograma, aí o pessoal de produtos cruza todas as ideias e a gente chegar realmente no que o consumidor daquela marca nova que estava vindo para o mercado, de uma empresa nova. Então, a comunicação forte, e foi uma época que a gente pegou todos os eventos que estavam acontecendo em São Paulo. A gente sabia que todo e qualquer consumidor que aparecesse em qualquer lugar gravando o produto da Fran, todo mundo que assistisse ia saber que era a linha da Fran. Então, a comunicação foi extremamente bem feita e estratégica. Pegaram as dicas aí, né? Muito obrigada pela inspiração, história de sucesso, a gente tem um orgulho. E se a gente viu que em poucos meses a marca aí já está faturando milhões, já está esse sucesso todo, como você falou, não tem limite para crescimento e você merece muito. Parabéns. Obrigada, Lu. Muito obrigada. E, para quem não conhece, a M-Boom é uma empresa que a gente fez um ano agora. A gente fechou aí nosso primeiro ano com mais de 100 milhões de faturamento. Então, é um faturamento recorde nesse segmento. As linhas estão indo super bem. A Fran, inclusive, entrou na lista Under 30 da Forbes. A gente acabou de lançar a Karen Bikini Beauty, que é uma outra linha. A gente tem novidades para 2023. A gente vai para o mundo, sim. Então, assim, não tem limite pra gente. Não tem, trabalhando. Essas dicas que eu dou, a gente segue o tempo inteiro, o time o tempo inteiro. E é isso.